sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Você é casado? Que pergunta, hein? Quem me conhece vai falar assim, tá interessado, hein? Perguntando aí pra quem tá assistindo os vídeos se é casado, se não é. Mas é uma reflexão hoje. Queria saber se você é casado, se você é casada, se você já casou ou não, ou se é solteiro, como é que tá a sua vida aí de relacionamento, né? O caminho natural da vida é que a gente nasça, cresça, amadureça, fica besta, casa e morre, né? Então o casamento é uma parte muito importante da vida. E eu recebi um convite de casamento, olha que lindo, meu nome aqui atrás. Vou deixar aqui assim pra vocês poderem ver. Um convite muito bonito, uma amiga minha tá pra casar. Daqui mais uns dias ela vai casar e tal. E aí, obviamente, me fez pensar muito no livro. Então aqui é uma indicação do livro, como vocês já viram aí na descrição aí, que é um livro, uma indicação de livro esse livro aqui, ó. Timothy Keller, O Significado do Casamento. É uma indicação porque esse livro foi muito bom pra minha vida, assim, me abençoou demais. E eu gostaria de te animar, de te aconselhar a adquirir esse livro, comprar e ler, porque vale muito a pena. Se você é casado, vale a pena para você, para sua esposa ou para seu marido. Se você é solteiro, vale a pena também. Tanto que eu vou dividir essa minha indicação em 2 vídeos. Esse falando para os casados e o próximo falando para os solteiros, porque Tim Keller, ele é um pastor norte-americano e ele desenvolve um trabalho ali numa igreja em Nova York, onde tem um grande número de solteiros. Mas o próximo vídeo vai ser sobre solteiros, porque esse aqui é para quem é casado ou para quem quer casar. Porque nós precisamos, eu acredito que nós precisamos saber o porquê nós fazemos as coisas. E aí eu já tive a oportunidade de perguntar para algumas pessoas, ou ouvir algumas pessoas dando testemunho do porquê casaram. E eu já ouvi muita coisa, assim, eu acredito que você também, né? A gente escuta muitas respostas para o motivo da pessoa ter casado. Muitas respostas são bem infantis, outras são bem egoístas, né? Eu casei porque eu achei a pessoa que me completa, eu casei porque ela é muito boa pra mim, eu casei porque eu precisava de um amor, encontrei o amor, eu casei porque eu, sempre voltado a si, né? Sua necessidade, sua vontade, seu desejo. E assim, de maneira geral, as pessoas casam por motivos bem egoístas. E aí o homem casa por motivo egoísta, a mulher também, aí depois lá pra frente, quem é casado sabe muito melhor do que eu, que há suas dificuldades, seus dilemas, e aí acaba acontecendo muitas crises no casamento, porque a pessoa não é aquilo que você pensou, porque ela não te completa como você achou que ela ia completar, porque ela não te faz feliz como você achou que ela faria você feliz. Então entra em muitas dificuldades no casamento, e aí entra diversos assuntos, né? Com relacionamento, porque relacionamento é algo difícil. E esse livro, por isso a minha indicação, ele é assim maravilhoso, porque Tim Keller, ele descreve qual é de fato o significado do casamento, o porquê do casamento. E para quem é solteiro, é muito animador e te enche de alegria ver que o casamento é uma instituição fundada e estabelecida por Deus. Então Deus, ele sabe o que faz. E o casamento é algo que glorifica a Deus. Então, por que a pessoa casa? Talvez ela tenha seus motivos, mas eu acho que em algum momento o casal deveria parar para refletir do porquê estão casados. E esse livro vai tratar muitas coisas, mas ele vai falar principalmente que o casamento é para a glória de Deus. E é um homem e uma mulher tratando um na vida do outro para que resplandeça a luz de Cristo e que a imagem de Cristo seja manifestada nas suas vidas. Então, talvez não tenha assim um ambiente mais propício do que o relacionamento a dois, do que o casamento. Um homem e uma mulher, seres, pessoas totalmente diferentes, com gostos diferentes, e Deus se agradou em fazer
dessa junção tão diferente, a união na pluralidade, né? O casal se torna uma só carne. Então veja que mistério interessante, que mostra muito até a questão da trindade, que são três pessoas que têm ministérios, digamos assim, né, papéis diferentes, mas é um. E o casamento, ele meio que retrata isso também. São duas pessoas distintas, diferentes, visões de mundo diferentes, histórias diferentes, mas que unem-se em uma só carne. E isso glorifica demais a Deus. Então esse livro vale a pena demais você ler, porque ele mostra de uma forma muito madura e necessária o porquê do casamento. E tem pessoas que não gostam do Tim Keller, mas eu queria dizer que todas as minhas postagens aqui de livros, não é que eu concorde 100% com tudo que a pessoa fale, porque isso é impossível, assim. Esses dias eu até gravei um vídeo aqui de um livro do pastor Gerson Rocha, que pra mim é fantástico, sobre missões, mas lá dentro tem uma coisinha assim que eu não concordo teologicamente. Então, mas não é porque eu não concordo com uma coisa que eu vou desmerecer toda a obra que essa pessoa faz. Então, quando eu falo aqui de algum autor, realmente esse autor pode ser que faça ou já fez alguma coisa assim que de repente não seja um consenso nosso, da nossa igreja, da nossa esfera, concordar. Mas isso não significa que a gente deve menosprezar a obra da pessoa, né? Então, voltando aqui pro livro, eu gostaria de ler um trecho que é um pouquinho grande, tá na página 60 deste livro, mas eu acho que vale muito a pena você me acompanhar aí nessa leitura, prestando atenção, porque ele vai falar sobre o casamento, né? E Tim Keller fala assim: o casamento é penoso, porém maravilhoso, porque reflete o evangelho, que também é, ao mesmo tempo, penoso e maravilhoso. Então, o casamento reflete muito o evangelho. Aí a gente lê Efésios capítulo 6, nós vamos ver lá Paulo descrevendo o casamento e como ele reflete a igreja, o relacionamento de Cristo com a igreja. Aí ele continua: esta é a mensagem do evangelho. Então, qual é a mensagem do evangelho? Somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos imaginar. E, no entanto, também somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos almejar. Esse é o único tipo de relacionamento que de fato nos transforma. Por isso que a Bíblia fala, né? Nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus realmente transforma tudo, absolutamente. O amor sem a verdade é sentimentalismo. Ele nos apoia e nos motiva, mas também nos mantém no estado de negação a respeito das nossas falhas. Então, um casamento que há um amor que na realidade é sem a verdade, ele é sentimentalista. Então, por exemplo, um casamento onde os parceiros não trabalham na vida do outro para o amadurecimento. É um amor sem a verdade. Isso é um problema muito sério. Só tem sentimento. E nós sabemos que o sentimento, ele oscila demais, ele muda demais, e por isso tem gente que fala, né? Eu vou largar, vou deixar, porque eu já não sinto mais o que eu sentia. Porque o casamento é baseado no sentimento. Isso é um perigo muito grande. Aí ele continua: a verdade sem amor é rude e áspera. Ela nos dá informações, mas de um modo que somos capazes, mas de um modo que não somos capazes de ouvir. Então, o amor, a verdade, sem o amor, e aqui pensando no tratamento do marido com a esposa e a esposa com o marido, o sentimentalismo é um problema, e a verdade dita sem amor é um problema, porque é áspera, é rude, passa informações verdadeiras, mas de um modo que nós não somos capazes de ouvir, e isso cria barreiras no casamento. O amor salvador de Deus em Cristo, porém, é caracterizado pela verdade radical a respeito de quem somos. E, no entanto, também pelo compromisso igualmente radical e incondicional conosco. Então, Cristo tem um compromisso radical e incondicional com o seu povo. Esse compromisso misericordioso nos fortalece para que possamos enxergar a verdade a respeito de nós mesmos e nos arrepender. O convencimento do pecado e o arrependimento fazem com que nos apeguemos à misericórdia e à graça de Deus e nela descansemos. Então,
o mistério, a profundidade, a largura, a altura do amor de Deus é algo extraordinário, que é revelado em Cristo Jesus e transmitido à sua igreja. E o casamento é essa união tão radical quanto acontece na igreja. A igreja é um grupo de pessoas terrivelmente pecadoras, mas muito mais amadas por Deus. É essa união dessas pessoas estragadas pelo pecado, mas amadas e perdoadas por Deus, e Deus está trabalhando nessas pessoas, nos transformando à imagem do seu Filho. Deus está, nós precisamos confiar nisso, Deus está trabalhando na vida de cada cristão, para que a glória de Deus seja manifestada com uma igreja viva, uma igreja santificada, uma igreja pura. E o casamento é um exemplo pequeno do que é a igreja. É o amor de Cristo derramado por nossas vidas e é esse tratamento nas nossas vidas. Então, esse livro, não perca a oportunidade, compre e leia, leia com seu marido, leia com seu noivo, leia sozinho você, que vale a pena demais, porque a gente aprende muito qual o significado e a importância do casamento e os planos de Deus para o casamento. A vida normal leva ao casamento, a vida normal assim, o padrão, né? É esse do casamento. Mas por que você vai casar? Porque você tá sozinho? Porque você precisa de alguém para cuidar de você? Ou pensando assim, quando eu ficar velho, alguém vai cuidar de mim? Então nós precisamos avaliar as nossas motivações e os nossos desejos e nos arrepender dos desejos egoístas. Porque senão vai dar muito ruim, vai dar muito erro. Nós precisamos aprender o significado profundo, verdadeiro do casamento, e isso glorifica a Deus. O casamento é algo que glorifica a Deus. Um homem tratar a mulher como Cristo trata a igreja, glorifica a Deus. A mulher se submeter ao homem como a igreja se submete a Cristo, glorifica a Deus. Como é que é essa submissão? Porque fala em submissão, o ouvido até dói, né? Tem gente que fala aí, meu Deus, submissão, que coisa ultrapassada. Mas é plano de Deus, e os planos de Deus são os melhores. Então nós precisamos confiar no plano de Deus. Precisamos confiar. Mas é só isso. Você, por favor, adquira. Curta aí meu canal, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Tem um botãozinho aqui, você pode, ou é aqui desse lado, eu não sei como é que vai ficar, mas você pode clicar e se inscrever. E por favor, é sério, adquira, vale a pena demais esse livro, eu já li, reli, e de vez em quando eu venho aqui pra colher alguma informação, porque é muito bom. Então, a esse casal que vai casar, fica aqui minha homenagem, que Deus os abençoe grandemente. Eles até usaram um trecho desse livro no site deles lá de casamento. E se você vai casar, que case, seja muito feliz, mas case sabendo o porquê e como glorifica a Deus o casamento, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até a próxima.